Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É muito bom ter vocês por aqui no segundo episódio do Pod Página, podcast onde discutimos os mais diversos mangás. Eu sou seu host, Diego Chaves, e novamente estou muito bem acompanhado pelo Gustavo Calbi e o Rafael Silvinha para uma discussão muito sincera sobre o mangá que reimagina os Power Rangers. Sentai Daishikaku, também conhecido como Go-Go Loser Ranger. O Ranger Reject é uma série de mangá japonesa escrita e ilustrada por Neji Haruba. Foi serializada na Shonen Weekly Magazine da Kodansha e a partir de fevereiro de 2021. E atualmente ela está em andamento ainda e já conta com 14 volumes tankobon. A gente vai estar discutindo então os primeiros 32 capítulos, que são referentes aos primeiros 4 volumes. Pra quem não sabe, então, conta essa história uma vibe de Power Rangers. Eu quero saber de vocês se vocês curtiam Power Rangers quando vocês eram crianças, porque eu particularmente gostava bastante de Power Rangers, assistia, todo dia, basicamente, de tarde. E especialmente eu lembro do Super Patrulha Delta, que era uma coisa meio do futuro, assim. E eu, como vocês sabem, sou aficionado por dinossauros, né? E tinha um Power Rangers, eu não lembro o nome dele, mas ele também era com os dinossauros. É verdade, que tinha um com os dinossauros mesmo. Eu não lembro o nome também. Mas eu lembro que esse era o único que me chamava a atenção. Os dinossauros. Os dos dinossauros. Porque eu gostava de dinossauro também. Nossa. Tá, então de Power Rangers tu não gostava, Guinha? Eu não gostava de Power Rangers. Eu acho que é porque eu achava essas histórias muito repetitivas. Não? Tinha estrutura que sempre acontecia a mesma coisa. Né? E comparado com os outros desenhos, que cada episódio era uma coisa diferente, eu acabava me sentindo... Eu achava meio entediante. Entediante. Porque no fim das contas eu sabia o que ia acontecer, né? Não era emocionante. As faíscas não eram o suficiente, então, pra te comprar. Cara, talvez ali no comecinho, mas logo em seguida perdeu a graça. E tu, Silvinha? Comigo eu acho que era um pouco diferente, mas eu acho que talvez seja por eu ter sido uma criança mais alienada, né? Eu olhava tudo repetido ali, eu sabia o que ia acontecer, eu sabia que eles iam ganhar, ia vir um Megazord, ia dar tudo certo. Mas eu acho que também tem uma questão de que a minha mãe me deu um DVD. O primeiro DVD que eu ganhei foi de um Power Rangers, eu não lembro agora qual que era, mas tinha uma história que eles tinham que ir pra outro planeta defender e tinha monstros lá, enfim, eu não lembro muito bem agora, mas é que eu olhava aquilo repetidamente, assim, ó. E isso que o Gui tá falando pra mim não faz sentido, porque eu olhei o mesmo DVD 100 vezes. Mas eu fazia isso com todas as coisas que eu gostava também. O mesmo DVD, que tinha os 3 primeiros episódios, eu via 1000 vezes, tá ligado? Eu lembro que tinha um episódio que era um monte de Power Rangers. E na minha cabeça tinha umas tartarugas ninja também. Pode ser Isso aconteceu. Teve esse crossover. Não tô inventando. Não tá inventando esse crossover. Tá. Teve. E eu tenho uma lembrança muito legal que eu tinha quando eu era bem criança mesmo, assim, eu tinha uma máscara de um dos Power Rangers azul. E eu lembro de sair pedindo doce no Dia das Bruxas, batendo na porta das pessoas, pedindo doce de Power Ranger azul. E eu lembro que eu ficava escondido, porque eu tinha vergonha e minha prima batia na porta e pedia o doce. Eu só ia lá coletar. Mas agora, então, falando mais do mangá mesmo, a gente percebe que tem uma subversão aí dessa temática de Power Rangers, né? Desde o começo a gente já é posto aí pra ver a perspectiva dos invasores, né, dos vilões. E a gente percebe que os Rangers, né, os Dragon Keepers, que eram pra ser os bonzinhos, não são exatamente tão bons assim, né? Nesse mangá, o que acontece é que não é uma história de Power Rangers, né? Ele se passa num mundo semelhante, assim, aos dos mundos que tem os Power Rangers, ou, enfim, esses grupos de heróis coloridos. Mas a gente enxerga ele como uma história do ponto de vista dos vilões de Power Rangers, né? Não os vilões clássicos, porque cada série tinha uns vilões diferentes, mas eles são invasores, são tipo assim, uns extraterrestres, que invadiram a Terra em certo momento. E aí deixa eu ver se eu lembro exatamente o que aconteceu. Eles invadiram e lutaram contra os Dragon Keepers, que são os Power Rangers desse mangá, né? E eles perderam. Essa é a sinopse inicial, né? Eles perdem pros Power Rangers, mas aí eles fazem um trato, assim, de que eles vão continuar fingindo que estão invadindo a Terra todo fim de semana, pros Power Rangers continuarem mantendo o espetáculo de que eles estão salvando o mundo toda semana, né? Exato. Mas a ideia é que os líderes desses invasores todos morreram e ficou só uns mais fraquinhos que ficam fingindo que são os vilões, né? E o protagonista daí é um desses invasores.
De uma forma resumida, então, o alto escalão foi derrotado, mas para sustentar toda a sociedade que se moldou ali em volta dos Rangers, os soldados rasos, né, os Foot Soldiers, eles meio que têm um tratado ali para fingir um espetáculo, realmente. E o mangá parte dessa premissa, então. Até para ilustrar bem o que a gente está dizendo dessa subversão de valores, né? Esse tratado que os Dragon Keepers fazem com os Dusters, né? De que eles vão ter que manter todo domingo essa farsa, mas como se eles fossem escravos dos Dragon Keepers. Eles não podem sair de uma fortaleza que está no céu e tem que servir a eles e serem mortos, entre aspas, todo domingo para manter o show, porque eles são imortais, né? Eles sempre voltam pra fortaleza, renascem, daí domingo de novo. E o personagem principal, o D, ele quer quebrar um pouco esse ciclo, ele tá cansado de viver toda essa agonia que é todo domingo ter que passar por isso, né? E ele quer se vingar dos Dragon Keepers, né? E a gente percebe que esses soldados rasos, eles estão num grande desvalor, assim, porque eles não têm a liberdade e eles não têm nem mesmo um nome próprio, né? Eles são chamados de... Eu li em inglês, né? Era o Foot Soldier A, B, C, D, assim vai, né? E isso gera uma revolta nele e ele decide, então, se rebelar e acaba se infiltrando dentro da organização dos Rangers, né? Assim, então, a gente tem o início da nossa história. E eu, então, meninos, quando eu comecei a ler, fiquei com a sensação de que seria um mangá de comédia, assim, né? Porque ele começa bem engraçadinho e tudo mais. Tudo bem que essa é uma característica, às vezes, até Dragon Ball no início era uma pegada mais comédia, né? Antes de ir pra uma coisa mais de ação, assim. E eu confesso pra vocês que quando começou a querer aprofundar um pouco mais na história, apresentar um pouco mais os personagens, tem até um momento muito comédia, assim, né? Que um personagem vai contar o background dele e fala, não, eu não quero saber disso, não tô nem aí pra isso. Sim. Essa parte foi bem engraçada. Aí eu pensei, tá, é comédia, né? Legal. E eu quero saber da percepção de vocês sobre como ele se comporta aí dentro dessa temática, né? O que ele quer, o que esse mangá quer. Pois é, isso foi a coisa que mais me marcou lendo esse mangá, era que tipo de história que ele conta. Porque no começo, é engraçado que você falou que tava pensando mais na comédia. Eu também percebi que ele tinha várias coisas engraçadas, mas eu tava classificando ele mais como uma história que provavelmente ia ser uma coisa de mistério, uma história de infiltração, de agente secreto, sabe? Porque é a história de um personagem que se infiltra na organização e tenta derrubar ela, né? Com toques de comédia, porque tinha várias vezes situações inusitadas que aconteciam. Tem uma personagem que é uma invasora que tá presa no quarto dele, que é meio engraçada, e coisas do tipo assim. Mas com o passar dos capítulos, eu fui percebendo que, na verdade, essa história foi lentamente, ou nem tão lentamente assim, se morfando e virando uma história, o típico mangá shonen de lutinha. Então virou um mangá de lutinha desses que a gente conhece, são super populares no ocidente, né? Eu comecei a perceber isso principalmente na primeira grande lutinha que tem, que é quando ele luta contra um dos Rangers, assim, que é de terceira classe, eu acho, né? Um dos azuis, não é? Um dos azuis, isso. Logo depois que dá o confronto da arma lá, né? Isso. Da Divine Tool. Porque no começo ele estava tentando fazer um plano para roubar uma das grandes armas dos Dragon Keepers. E isso tava dentro ainda de uma história de, tipo, o cara tá se infiltrando e tentando derrubar uma organização. Mas a partir do momento que tem aquele confronto com esse Ranger azul aí, que é de uma classe mediana, assim, ele começou, parece, a introduzir um sistema de poder e uma hierarquia entre os membros, todas essas coisas que me fez lembrar muito de como são os mangás de lutinha mais tradicionais, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que foi citada já por algumas outras pessoas, por exemplo, num podcast de mangá, o Ao Quadrado, eles costumeiramente se referem aos novos shonen de lutinha como, tipo assim, mangás de caçar monstros, assim, e de corporações que caçam monstros, Monster Corps, assim. Porque tem uma tendência muito grande desses mangás da Jump de terem histórias onde tu tem uma organização que caça monstros. Então eles não lutam assim que nem tipo no Dragon Ball. Eles são amigos
que chega um vilão e eles têm que destruir. É uma coisa bem institucionalizada, né? Então tu tem, por exemplo, até no Demon Slayer tem toda a estrutura que envolve os Hashiras e os Demon Slayers. Jujutsu também. Jujutsu também. Boku no Hero também. Assim, não tô dizendo também que é uma coisa que começou agora, porque até no Naruto ou todos esses mangás que eles são uma espécie de soldados, já existia essa organização, né? Mas hoje em dia é muito comum, quase todos os mangás de lutinha tem isso. O Kaiju número 8 é um outro exemplo, o Chainsaw Man também não deixa de ser um exemplo. E todos esses bem alto, né? E eles têm essa hierarquia, né? Que nesse caso dos Rangers, e eles são uma organização. Às vezes é uma organização privada, às vezes é uma organização estatal, mas geralmente tem essa coisa. E começou a entrar numa questão assim do sistema de poder e as armas que eles usam, e explicações e luta com estratégia, em vez de ser só uma luta engraçada. Porque as primeiras vezes ali, quando ele rouba a arma do cara, a luta não é muito bem pensada, assim, estrategicamente, é mais engraçada, assim, meio cômica. E a gente foi vendo ele caminhar cada vez mais pra isso. Até o ponto que eu fiquei de boca aberta quando começou ali o exame Chunin. Sim. Basicamente, mais um daqueles arcos que eles... Não pode faltar, né? Não pode faltar. Exato, e que eles têm que passar por um teste pra subir nos rankings dessa organização, etc. E é comum, né? Tem no Demon Slayer, tem no Naruto, obviamente. Tem no Boku no Hero. No Boku no Hero eu acho que tem, assim, uns 5 ou 6 desses. É verdade. Hunter x Hunter, né? Um exemplo. O Hunter x Hunter é talvez o primeiro a apresentar, né, isso daí. Mas assim, ele se tornou rapidamente um tipo de mangá que é bem familiar pra gente. Mas que parece que essa estrutura do shonen de lutinha, eu não vejo como ela se encaixa com a sinopse original. Que parecia que era uma coisa de que o cara vai se infiltrar. E aí do nada se tornou muito focado nas batalhas e apresentou um elenco gigante de personagens. Sim, esse é um ponto que eu quero que a gente discuta depois. Que é essa apresentação de inúmeros personagens, né? Mas eu fiquei com a sensação, então, de que era um mangá mais de comédia. Tu ficou com a sensação que ia ser uma coisa mais roguelike, assim, uma pessoa se infiltrando. Eu quero saber de ti, Silvinha, qual era a tua expectativa no início e se essa tua expectativa, ela mudou com a leitura dos primeiros 32 capítulos. Quando eu li a sinopse, aliás, eu que acabei recomendando o mangá pro grupo, né? E quando eu trouxe a sinopse pra eles, eu lembro que eu pensei... que eu achei bem interessante a ideia dessa subversão, né, dos valores. Eu achei que poderia trazer algo bem interessante. Não pensei em algo específico, mas o Gustavo trouxe uma ideia interessante, que era de ter aprofundado talvez numa ideia de mistério, de investigação, né. Mas no fundo, se tratando de uma coisa tão popular como Power Rangers também, eu achei que no fundo, eu achava que ia virar um shonen de luta, né. Só que no fim a minha expectativa foi quebrada, porque pelo menos até agora as coisas estão meio confusas pra mim se tratando nas próprias lutas, né? Porque não ficou bem identificado qual que é a força de cada um, assim. Parece que os Dragon Keepers são muito fortes, mas daí agora as lutas estão acontecendo e eu não entendo quem é forte, quem não é, se tem um poder, se não tem, porque isso não ficou muito explícito, assim, pra mim, né? E o que me quebrou de verdade mesmo foi ter as armas divinas, né? E daí ter as armas divinas fakes. Isso me quebrou muito, assim, porque eu tô muito confuso nesse sistema de luta que eles estão tentando incorporar, pelo menos até os 32 capítulos que a gente leu, né? Mas que pra mim claramente não funcionou ainda e ainda não tá bem explícito, assim. Então, no fim, não me decepcionou com a expectativa, me decepcionou que nem o shonen de luta ainda conseguiu se tornar direito, assim, na minha visão, pelo menos. Sim, porque a impressão que dá é justamente que a sinopse não combina com esse gênero. Então a ideia, a premissa da história é bem interessante, eu acho que tinha um potencial legal. Só que o que aconteceu foi que tentaram encaixar num tipo de história diferente. Tentaram encaixar uma premissa que foi pensada por uma história que talvez fosse mais ou comédia, ou mistério, ou investigação. E essa premissa do nada virou a premissa de um shonen de lutinha que envolve muitas coisas. E uma das coisas que o shonen de lutinha envolve é ter um sistema de poderes. Exatamente. Que ele ainda não desenvolveu. Não, por exemplo, não tá claro se os Power Rangers, os Dragon Keepers, eles são tão fortes porque eles têm habilidades deles, ou se é só porque eles têm as armas. Sim, exatamente. E assim, a gente sabe, o personagem principal, o poder dele ele tem meio que 2 poderes, né? Ele é imortal e ele consegue se transformar em outras coisas, outras pessoas. Então ele passa muito tempo transformado em outra pessoa e tal. Mas assim, os humanos, a princípio, eles parecem que eles estão lutando normalmente, assim,
com uma arminha que eles ganharam, né? Pois é. Mas eu acho que o que acontece é o seguinte, essa história talvez não fosse pra ser um shonen de luta e por algum motivo se tornou. Eu consigo pensar nisso porque na Shonen Jump, às vezes a gente acha, muitas vezes isso virou até meme, que as pessoas falam que o Oda planejou tudo do One Piece desde o começo, né? Mas o que as pessoas às vezes não percebem é que quando... Esses mangás da Jump, eles não são publicados assim, o cara vem com uma história e a Jump diz, tá bom, a gente vai te dar 100 capítulos pra tu desenvolver essa história, vai indo. Vai indo até acabar quando tu quiser, tu acaba. Mas não é assim. Os caras chegam, a Jump oferece pra serializar, geralmente é um mangá ou de alguém que teve outros mangás independentes que foram bem, ou uma pessoa que tipo publicou um one shot que a Jump gostou e convidou pra transformar em série. Essa pessoa, ela começa a publicar os primeiros capítulos e se não faz sucesso, no Japão principalmente, esse mangá é cancelado. E quando é cancelado, eles dizem assim, tu tem que terminar a história em 3 capítulos. Tu tem mais 3 capítulos. Né? Coisas do tipo. Então quando um mangaka começa a publicar, ele não sabe se o mangá dele vai ter 20 capítulos, se vai ter 50 ou se vai ter 700. Sim. Então não existe ele planejar tudo desde o começo quando o mangá acaba se tornando muito longo. Então eles vão indo, eles fazem uma premissa legal pra fazer um sucesso e depois eles desenvolvem as coisas. E a gente vê que muitos mangás, quando vão ficando mais longos, começam a mudar certas coisas, introduz coisas novas, e isso faz parte. Sim. E eu acho que esse daí foi um que começou a fazer um pouco de sucesso, e aí eles pensaram, bom, vamos fazer uma história longa. Mas como fazer uma história longa com aquela premissa ali, e de um jeito que o público gosta e faz sucesso? Vamos transformar num shonen de lutinha, que é simplesmente o gênero de mangá mais popular do mundo, né? Sim. E aí virou, só que é isso, tipo, não tinha... O sistema de poder não estava criado, o cara não pensou, não encaixou isso nessa história. E aí tu fica com aberrações do tipo... o que são os poderes nesse mangá? Que foi mencionado no início. As armas dos Dragon Keepers. Tá aí, quem não tem as armas faz o quê? Não, tem as réplicas. E tem as arminhas genéricas, então gera realmente essa confusão, né? E do ponto que tu trouxe, aí a gente que coleciona mangá, tá mais familiarizado com a leitura... vê sempre ali nas notas dos autores o quanto eles comentam dos editores das revistas, né? Como tem um trabalho do editor de guiar, moldar essa história, né? O autor ele não tem tanta independência assim para fazer as suas publicações. E pelo que a gente discutiu, então, a gente fica com um sentimento compartilhado, assim, né? De que os primeiros, vamos supor, 10 capítulos não estão conversando direito com os próximos 22, né? Para somar os 32 que a gente leu. Uma cena até, falando sobre essa questão do sistema de poder que me pegou bastante, foi o do próprio Dragon Keeper Vermelho, que ele vai lutar contra o D, enquanto ele tá tentando roubar a arma divina, que ele levanta um tonel de água gigante com uma mão só, né? E daí aquilo eu penso, então ele é super forte, mas ninguém falou nada sobre isso. Pois é. Tem mais alguém que é super forte? E daí eu pensei, e os humanos têm super força? Eu não sei, nada disso foi respondido. Outra questão que me faz pensar sobre essa questão dos poderes, né? É se a roupa deles tem concede algum tipo de poder, né? Porque a gente percebe que a Ranger Rosa, que é a irmã do Hibiki, Sakurama, ela é cadeirante, né? Ela teve um ferimento na perna que impossibilitou que ela conseguisse fazer o uso normal, né? E quando ela se transforma em Ranger, que ela tá com a roupa, né? Quando ela tá morfada, ela consegue lutar, correr, pular, enfim, né? O que levanta todo esse tipo de questionamento. Que, como o Guguinha muito bem apontou, tem que ter um sistema de poder, as regras ali bem claras. Pois é, né? Eu acho que a questão é o seguinte, o world building desse mangá tá muito confuso. A gente não entende um monte de coisas. E outra coisa que já começou também, mesmo nesses 30 primeiros capítulos, é os retcons, né? Que é um termo para retroactive continuity. São aquelas correções, vamos dizer assim, que o cara faz, coisas que são escritas que se encaixam com... Não são furos de roteiro, se encaixam com o que estava escrito antes, mas que a gente percebe claramente que foi pensado depois, porque dá uma guinada meio aleatória na história, né? E a grande revelação, talvez, da história nesse trecho que a gente leu, foi de que, na verdade, os líderes, os executivos invasores, eles não morreram todos. E aparece um deles vivo, né? Então esse é um plot twist, vamos dizer assim. E ele causa ali, mata algumas pessoas, ele invadiu a base dos Rangers. E a gente descobre também que
os Dragon Keepers sabem disso, né? Sabem que tem alguns líderes invasores vivos, etc e tal. Mas tu vê que isso parece uma coisa que não tinha sido planejada do começo, ou que não se encaixa com o que estava sendo escrito no começo, da maneira que um plot twist geralmente se encaixa. Porque ele introduziu um vilão que é o vilão. Então toda a história da subversão de que, tipo assim, os vilões agora vão ser os protagonistas e são as vítimas, e os Power Rangers são os opressores, isso já se perde um pouco quando tu introduz um ator ali na história que é o vilão. Que é um vilão agora mesmo, ele é vilão. Então, tipo assim, na verdade, agora eu não sei dizer se os Rangers agora eles são os vilões dessa história. Porque brotou um cara, matou um monte de gente, e os Rangers vão tentar investigar. Então, já ficou confuso esse ponto da história, que no começo parecia que o ponto era que os Rangers, na verdade, são pessoas, são do mal, tá ligado? Eles são opressores e tal. E daí agora do nada brota um cara meio louco, que é um... Enfim, isso é uma coisa que eu achei bem estranha e que parece que ele tá corrigindo já o mangá tá corrigindo já o curso da história pra mudar pra uma coisa completamente diferente do que começou, sabe? Sim, e uma coisa que quando eu tava lendo, a percepção que eu tive era justamente isso, de que tipo, ia forçar mesmo a questão dos Rangers serem malvados e os soldados rasos serem as vítimas, é que o nosso protagonista, né, o D, ele se transforma em um cadete ali dos Rangers, está tentando, né, ingressar na organização, e no primeiro treinamento, ele é colocado numa simulação em que ele e outros 9 cadetes, se não me engano, outros 9 cadetes, eles passam por uma simulação que eles têm que derrotar os invasores e salvar os civis, né? E a primeira coisa que esse infiltrado vai fazer é ir evacuar os civis, né? Enquanto isso, os outros 9 vão diretamente matar os invasores. E eles falam, não, o negócio é matar, o negócio é destruir. Então eu achei que ia muito pra esse lado de fazer os Rangers serem os malvados, né? Serem as criaturas vis ali da história. Mas, bem como tu disse, ele já trouxe esse executivo, já causou um caos ali. E agora os Rangers parece que vão atuar pra salvar o mundo? Vai subverter a subversão? Como é que vai ser isso, né? Pois é, e eu acho que uma coisa que tá se desenhando bastante claro, não tava isso óbvio no começo, na premissa ali, nos primeiros capítulos, mas tá se tornando mais claro, é que o protagonista, ele odeia os humanos, né, porque enfim, são os opressores da raça inteira dele, mas eu acho que o que vai acontecer é que ele vai conhecendo e criando conexões com esses colegas Rangers, ele vai acabar, né, gostando mais deles. Então essa é uma previsão que eu teria por continuidade do mangá, provavelmente já tá acontecendo algo do gênero, assim. Sim. Já tá aparecendo personagens que estão naquela balança de que lado ficar, né? O próprio Shion fala em algum momento que ele tá lutando ali contra o D, né? Que ele fala, não, porque os Rangers, eles não são tão bons e eles não, se ficarem no meu caminho, eu vou acabar com eles também. Então já tá se apresentando outros personagens que não gostam nem dos Dusters e não gostam nem dos Rangers, então eu acho que o mangá vai acabar indo pra um lado de, ok, tem gente do mal aqui, o que a gente faz com isso daqui? A gente fica do lado de quem? Pra que lado que a gente vai? Mas no fim parece que tem gente ruim em qualquer lugar do mundo, né? Pois é. É verdade. Policial corrupto tem os Rangers, não, né? E isso faz sentido, assim. Mas o que me preocupa é que os Rangers, na verdade, eles estão sendo reintroduzidos como bonzinhos, né? Talvez não os Dragon Keepers, mas os Rangers de, tipo, escala um pouco menor, eles estão sendo meio que heroificados, assim, em alguns dos últimos capítulos. Um exemplo é o Koguma, que é um dos cadetes, né? Ele sacrifica a própria vida pra ajudar uma outra Ranger. Sim. Mas, tipo, durante o ataque desse executivo invasor. Então essa foi uma cena que tipo, pra mim desfaz todo o trabalho, começa a desfazer pelo menos o trabalho de construir uma coisa onde os Rangers, na verdade, eles são do mal, desde os cadetes aos Dragon Keepers. Eles são pessoas ruins que só estão interessados em fama e manter uma estrutura opressora. E os invasores, eles podem não ser bons, mas eles são as vítimas, né? Só que agora, tipo, já tem um personagem invasor que é um dos executivos que não é tão vítima, assim, né?
Mas quando vê também o autor quis trazer essa parte mais maligna dos personagens no alto escalão de cada um, né? Sim. Ficou entre os executivos, que são muito ruins, e os Dragon Keepers são ruins, né? E quem tá no resto da cadeia alimentar ali talvez não saiba muito bem o que tá acontecendo, não saiba muito bem o que fazer, enfim. Quando vê o ponto dele é que não é sobre uma raça ser boa e uma ser ruim, e sim sobre as elites serem ruins. O poder corrompe, né? Sim, sim. Quando vê ele tá tentando lançar uma crítica social Uma foda. crítica né? social foda. E agora falando um pouco mais dos personagens, assim, aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Que eu não vou nem culpar o autor, assim, porque eu acredito que seja realmente um grande desafio, tá? Porque os Rangers, historicamente, eles são divididos por cores. Sim. E o mangá, ele é em preto e branco. Sim. Então, assim, É muito complicado isso aí. tem o cara. esquadrão rosa, tem o esquadrão verde, o amarelo. Sim. Só que eles são todos preto e branco. Sim. Isso foi horrível pra ler, tá? Cara, simplesmente, por sorte, os Rangers não aparecem num uniforme de Ranger na maior parte do tempo, né? Porque eu acho que só os Dragon Keepers têm um uniforme que tem a máscara, né? Sim. Porque realmente, com eles de máscara e os uniformes completamente idênticos, eles são quase indistinguíveis. Exato. Mas eles têm a mesma roupinha, né? Todo Pois mundo tem é, a roupa sim. igual, e daí Pois é. fica ruim. Mas E daí na eles hora têm que- muitos na hora personagens. Desculpa te interromper, Samir. Não, vai lá. Na hora que apareceram os Dragon Keepers, eu consegui diferenciar eles. Porque o capacete era diferente, sabe? Mas os outros, que é só por quando eles falam, porque tu é o First Class dos vermelhos. Porque tu é não sei o que do azul. Eu quero ser um Aliás, amarelo. Eu não lembro, fora os que apareceram depois no Exame Chunin, eu já não lembro mais de ninguém. Porque isso é comum dos shonens de lutinha, que eles apresentam um elenco muito grande de personagens. Mas esse daí é um dos grandes campeões, eu acho. Tem poucos que apresentam tanto personagem tão rápido, assim, né? É que foi do nada, né? Foi bem rápido. Ele, do nada, ele tava ali na luta dele contra o Red Keeper, o Dragon Keeper vermelho. Ele se regenera, volta e aparecem todos os personagens de uma vez só. Sim. Foi bem difícil entender qual personagem era qual. E também porque os personagens, eles eram muito similares. Alguns eram similares entre eles Sim, mesmos, né? O design de personagens design. tem alguns, tipo, tem duas meninas loiras que são os Junior First Class, né? Que são, tipo assim, o segundo em comando de cada esquadrão dos Dragon Keepers. Que elas são meio parecidas. E entre os cadetes também tem alguns que são meio parecidos entre si. E daí tu tem essa dificuldade mesmo, né? E uma dificuldade entre aspas que eu tive assim é que eu tava com aquela expectativa de ser comédia. Um personagem vai apresentar o flashback dele e fala, não, para com isso, não quero saber, tô nem aí. Sim. E um pouquinho depois, alguns capítulos depois, ele tá infiltrado já e ele recebe cartões, tipo crachás, pra distribuir pros outros cadetes, né? Lá quando ele já tá infiltrado. E ali começa a descrever cadete por cadete, contar o que é. E eu já tava lendo meio que tipo assim, cadê a piada? Eu vou ter que prestar atenção nesses personagens? Quando apareceu o sexto que eles já estavam apresentando ali, eu tive que prestar atenção daí, né? Sim. Parece que o editor falou, cara, olha só, tem que apresentar cada um dos personagens que vai ser os colegas dele. E cada um tem que ter uma personalidade bem definida, uma coisa assim, né? E tu vê que alguns deles, eles parecem mesmo personagens de comédia, porque alguns deles têm uma piada sobre eles. Né? Tipo o cadete que é mais velho, que é tipo aquele cara que reprovou centenas de vezes no vestibular e tá tentando passar até hoje, né? E é meio que um veterano. Tipo, esse é um personagem que tem potencial de várias piadas dele, né? E até agora acho que não surgiu quase nenhuma. A única coisa que da personalidade dele que tem a ver com isso é que ele tá desesperado pra passar e ele não mede os esforços, tanto que ele é um cara que faz umas coisas meio assim, traições corruptas. Sim. Mas é muito louco isso, porque não aparece, né? Por exemplo, ele me lembrou de um personagem de Hunter x Hunter, o Tompa. Não sei se vocês lembram dele. Sim. No começo do Exame Hunter tem um cara que acompanha o grupo principal, que ele é meio que um sabotador, assim, ele só quer sabotar, né? Ele é, assim, um chinelão, né? Ele é um cara que ele, tipo... E ele já rodou milhões de vezes, né? E ele sabe várias coisas sobre o exame. E ele é um vigarista, assim, né? Ele vai lá, tipo, ele trapaceta. Eu achei. E ele é muito engraçado, entende? Porque tu vê a distância entre ele e os outros personagens que são do grupo principal, que são pessoas que têm uma sinceridade, honestidade um pouco maior e tal, e que estão levando aquela coisa a sério e que são confiantes na própria habilidade. Cria um contraste com ele, que ele, na verdade, é muito inseguro com a sua habilidade e ele tenta passar das fases do exame trapaceando.
Mas esse personagem não rola isso, ele não tem essas piadas, assim, e comparações entre ele e os outros personagens, né? Tipo, tu vê uma vez, talvez isso, que é quando ele tá meio que tentando trapacear, e aí tem um outro personagem, o Kurusu, que é um dos cadetes, né? Que ele poderia se aproveitar da situação e ele escolhe não se aproveitar da situação. É a única vez que tu vê esse contraste. É até uma cena meio engraçada, porque o que acontece é que o protagonista tava tentando trair os amigos dele, Sim. e aí ele achou que o amigo dele tinha traído ele antes, mas na verdade ele não tinha traído, né? Essa cena foi boa. Todos esses personagens que foram introduzidos pelo andar da carruagem do mangá, eu nem sei dizer se esses personagens vão continuar, pelo menos todos eles, né? Claro que alguns são bem marcantes no seu design, assim, na sua personalidade, que eu acredito que vão se manter, independente do que vai acontecer no exame Chunin deles, né? Se é que vai continuar, porque teve a invasão do executivo e tudo mais, que é o Shion, que eu acho que ele é bem marcante, assim, ele tem uma aparência bem diferente também, né? Às vezes a gente... lendo mangás ou vendo animes também, a gente vê que tem uma característica de NPCs dos personagens, né? E tem alguns que são bem diferentes. Tem os descartáveis, assim. Né? Tem. Olhando Yu-Gi-Oh! Tu vê bem isso. Quem tem cabelo O cabelão, colorido, né? quem tem cabelo diferente é personagem principal. Isso é fato, Isso é fato. Mas um outro que eu acho que ele investiu um pouco mais também foi o Kurusu, que é o cara que corre bem rápido. Porque teve toda aquela cena mostrando que ele é um cara que, na verdade, tipo, tem os seus ideais e tal, né? Não é um corrupto e tal. E teve o flashbackzinho dele, né? Sim. Então, quem que vocês diriam que são os protagonistas da história? A gente mencionou o Soldado D. Né? Ele é claramente o principal protagonista. E eu acho que tem dois outros personagens que é claro que eles são meio que, tipo, importantes. Que é aquela menina loira, esqueci o nome dela. Suzuki, não? Uma coisa Suzukiri, eu acho. É né? alguma coisa assim, mas eu diria ela também. Ela é do Esquadrão Amarelo, né? Ela mesma. E ela é a primeira depois. E ela é meio que, inclusive isso é engraçado, porque no começo a aliança dela com o Soldado D era muito enfatizada, e depois meio que não, né? Sim. Mas ela também tem o objetivo de destruir os Rangers, porque ela acha entediante toda aquela coisa, né? Sim. E ela meio que se alia, de certa forma, ao invasor, que é o protagonista. E junto desses dois tem um outro ainda, que é um outro Ranger, que é o Cadete, que se alia, de certa forma, a eles, que é o Hibiki Sakurama, né? Que ele é um cara que ele não é nem a favor dos invasores, nem a favor dos Rangers, ele quer que todo mundo se dê bem, né? É um pacifista, né? É um pacifista. E esse cara é o cadete que o Soldado D rouba a identidade dele pra se infiltrar, né? E aí a gente descobre depois que ele é irmão de uma das Dragon Keepers. Então ele é, assim, tem uma irmã no alto escalão. Eu diria que esses três são claramente, assim, protagonistas. Sim. Só que eu já acho engraçado uma coisa. O Hibiki Sakurama já foi descartado. Já assumiu, porque né? ele sumiu da história, principalmente pelo fato de que o Soldado D tá fingindo que é ele. Então aparece às vezes, tipo assim, flashes da personalidade dele, porque o Soldado D tem que tentar imitar ele, né? Pra ficar verossímil que ele é o Hibiki. Mas a gente nunca mais viu, tipo assim, talvez apareça nos próximos, em arcos pra frente, o que o Hibiki tá fazendo. Não teve a menor pista, né? Sim, desde que eles se separaram lá depois da primeira luta e tal, nunca mais ele apareceu, né? Pois é. E ele mal aparece, e daí ele sacrifica um braço pela causa também, né? Sim, ali. Sim. Mas eu acredito que falta ainda dar uma aprofundada nesses dois personagens além do D, né? Da primeira do escalão do Amarelo, né? E do Hibiki, porque eu sinto que vão ser personagens bem importantes ao longo da obra, né? E, inclusive ela acabou aparecendo mais nesses últimos capítulos que a gente leu, né? A gente nem sabia que ela era tão importante assim desde a reunião que teve dos Dragon Keepers, né? E tem um quadro ali que meio que dá a entender que ela é apaixonada pelo Foot Soldier Jin, né? Sim, eu acho que ele representa pra ela um escape dessa estrutura dos Rangers que ela não gosta, né? Porque pelo que eu me lembro, o objetivo dela é acabar com os Rangers, porque ela acha entediante ou brega, né? Uma coisa assim. E uma coisa que foi mais ou menos desenvolvida nela é que ela tem uma sensibilidade estética muito específica, assim, por exemplo, ela acha as coisas que acontecem no Esquadrão dos Rangers entediante, e ela acha todo aquele programa, aquele show, né? No sentido do programa de TV, dos Rangers derrotando os vilões todos domingo, ela acha brega e ruim, né? Mas ela sempre menciona que ela quer voltar pra casa logo pra assistir os dramas de TV dela. Então eu acho que ela é tipo, é isso, ela tem uma objeção que não é tipo porque ela acha uma injustiça. Ela acha aquilo ali de mau gosto, tipo brega, tipo desinteressante, né? Sim. Então os três, eles têm visões, eles querem
destruir os Rangers, mas por motivos diferentes. Motivos diferentes. Uhum. Um quer se vingar pela sua raça, o outro quer a paz entre todo mundo, e ela tem uma objeção, assim, que não é uma questão moral, é uma questão estética, assim, ela não gosta daquilo ali. Um personagem que eu concordo, acho que esses três aí são a nossa engrenagem que faz a história girar aí pra frente. Uma personagem que eu acho que vai ainda ter um papel é a outra Foot Soldier que estava escondida lá, a XX, né? Acho que ela pode desempenhar um papel interessante. Aliás, bem na parte que a gente acabou ali, ela estava assumindo que nem o deu uma outra personalidade, né? Tava se filtrando também, o que ia deixar as coisas mais interessantes. E uma questão desses personagens que eu acho que é importante a gente trazer aqui, que pelo menos pra mim me chamou muita atenção, é que a história é a seguinte, né? É um mundo normal, chegam os invasores, aí os executivos causam caos, matam um monte de gente, acontece um monte de paranauê, traumatizou um monte de gente, esse monte de gente quer virar Ranger para derrotar os invasores. E todo humano que o Foot Soldier D encontra parece querer conspirar com ele, parece que tá de boa com os invasores. Sim. Todo mundo quer o fim dos Rangers, mas tipo assim, o que é isso? Quem é essa gente? Porque ele já encontra logo de cara duas pessoas que são contra os Rangers, né? Que é a Suzukiri e o Sakurama, né? Essa First Class amarela e o Sakurama. Mas depois, todo mundo que ele começa a conversar, né? E se aproximar também, que é o fim dos Rangers. Que é o caso do Shion, que fala também, eu não gosto tanto dos Rangers assim, se eles me atrapalharem se eles me atrapalharem no meu caminho de vingança, eu vou destruir eles. E tem um outro cara que é o Koguma também, né? Que Rest in Peace. Mas ele também, ele descobriu que o Foot Soldier D era um invasor, né? Porque ele teve uma hora que ele deu um soco, assim, que tipo, atravessa a pele dele e tal, e ele descobre que o cara era um dos invasores imortais. E simplesmente... Não, e ele ficou quieto e ficou, não, o negócio é a gente passar, vou conspirar contigo pra gente passar no teste. E depois ele morre, ou seja, essa parte não vai mais ser desenvolvida, que alguém descobriu que ele é um invasor. Sim. Parece que o editor falou pra ele, apaga essa parte, não. Tá muito cedo pra descobrirem. Errei aqui, vamos... E aí foi lá e ele deu um jeito dele morrer. Aliás, eu achei muito bizarra a cena, que é ele se sacrificando pra ajudar aquela outra e morrendo imediatamente daí pro executivo, porque ela não faz sentido em vários níveis. Em um nível assim mais estrutural, ela não faz sentido porque eu acho que ela acaba heroificando, assim, né? Os Rangers, porque o cara fez um ato muito heróico de sacrificar sua vida. Mas em outro nível não faz sentido, porque ele se sacrificou sendo um cadete pra salvar uma pessoa que é muito mais forte que ele. Sim. E bem no momento ali da história que ele tava se encontrando, né? Que ele, agora eu posso ir pra tal batalhão que mexe ali com os equipamentos, né? Tô me descobrindo aqui. Sim. Não vou mais viver na sombra do outro cara. Ele foi um dos únicos que teve um desenvolvimento um pouco maior, né? Mas é um clássico, né, dos mangás também, né? O quê? Começa a falar de um personagem, falar demais dele, aprofundar ele, é morte. Pode ser. Pelo menos eu já vi isso em vários. Talvez a gente tenha sido um pouco inocente ali, né? O cara começa a falar do personagem ali, eu já fico, não falou até agora. Pois é, mas era muito cedo, né? Eu achei engraçado que ele tomou a decisão de fazer isso, assim. Uma outra coisa que me chamou a atenção desses personagens é que, enquanto a história foi... Esses colegas dele, os cadetes, eles apareceram quando a história meio que tomou o rumo de ser um shonen de lutinha, né? Então eles assumiram imediatamente, várias vezes assumiram arquétipos de shonen de lutinha. E eu achei isso muito engraçado, né? Eu tava comentando antes no off que, pra mim, o mangá mais parecido com esse que eu já li é o Boku no Hero Academia. Pra mim, muito parecido, cara. O Shion é o Bakugou, que é um cara bem revoltadão e tal, que é uma espécie de rival explosivo do protagonista, um cara que tem um temperamento explosivo. Aí, aquela Usukubo, que é uma menina boazinha, ela é igual àquela menina lá rosa que flutua do Boku no Hero. Até o cabelo é bem parecido. Tipo, o corte de cabelo é meio parecido. E a personalidade dela é que ela é querida. Até agora, pelo menos, né? Então tu vê que tem vários personagens que eles assumiram esses arquétipos, assim. Daí tem o cara que é baixinho, mas ele é um nerd de gadgets, assim, de aparelhos eletrônicos. Daí ele usa uma estratégia meio assim. Aí tem um cara que é medroso. Tem, tipo, eles assumiram uns arquétipos meio assim, sabe? Aliás, tem um personagem que é igual ao do Boku no Hero, né? Que ele é super forte, mas quando ele tá super forte ele é meio burro, né? Tem um personagem de Boku no Hero que é exatamente isso, não? Tem. Um que come açúcar, não? O Sugar. Isso, é verdade. E ele fica burro que nem...
É muito semelhança mesmo. Verdade. Sim, aquele cara super forte. Inclusive é engraçado, né? Tipo, porque Ele lembra até o All Might um pouco, né? Porque ele O visual depois tem dele uma cena parece. que ele fica todo magrinho Todo e tal. magrinho. Não em outros aspectos, mas nesse em específico, né? Sim. É verdade. Uma outra coisa que me chamou a atenção nisso, daí já falando talvez sobre tipo alguns aspectos artísticos do mangá, é que os settings são muito parecidos com vários settings de Boku no Hero, né? Porque a gente vê que o design dos personagens a gente mencionou, tem uns personagens que são parecidos uns com os outros. Uhum. Mas sobre a arte em geral, tipo assim, por exemplo, os backgrounds, a cidade, boa parte desse mangá se passa no subsolo da base dos Rangers, né? Uhum. Então os backgrounds são muito simples, são umas coisas quadriculadas e tudo branco, né? Sim, e dentro da fortaleza, por exemplo, também é uma coisa meio que o chão se mescla com a parede, tudo a mesma coisa, a mesma textura, né? Isso. E fora nos primeiros capítulos tu não vê a cidade e nenhuma coisa assim mais com background mais complexo, então é bem simples assim os backgrounds em geral, né? E aí a gente vai ver um background mais detalhado só no exame Chunin quando eles lutam num estacionamento, né? Isso me lembrou muito uma das partes lá dos exames do Boku no Hero que eles lutam também dentro de uns prédios assim, com várias colunas no meio da luta e tal. Sim, a sensação que eu fico é que o autor tomou várias decisões artísticas um pouco preguiçosas, assim, tanto nessa questão do background, quanto nessa questão do design dos personagens, né? Como alguns deles são até meio parecidos entre si, como eles não se distinguem tanto, né? Essa questão aí da dificuldade das cores dos Rangers, né? Acredito que ele penou bastante ali, coitado, né? No anime vai ficar bem melhor, né? No anime vai ficar bem melhor, com certeza. Mas tem uma parte especificamente que eu gostei bastante, acho que foi um trabalho que assim, eu vou ter que elogiar dele, que é quando eles estão tendo a luta pra pegar as chaves lá, o exame Chunin, né? Em que eles encontram 2 dos Rangers que estão se passando por Invaders, né, na prova. E eles estouram um extintor de incêndio pra criar uma fumaça e tudo mais, né? Ali eu achei muito legal. Tem um painel específico, que é o do Invader, dividido em 4 partes. Daí num ele tá no Sakurama, né, a pessoa que roubou a identidade. No outro ele tá com a identidade de invasor. E nos outros 2 ele se transformou nos inimigos dele, pra confundir eles no meio ali daquela luta. Então eu gostei bastante porque deixou mais interessante esse aspecto shonen, né, das lutinhas, de usar a estratégia. Trouxe aí um benefício do Foot Soldier, né, porque apesar dele ter esse poder de se transformar e ser imortal, ele tem uma fraqueza que ele é muito frágil, né. Então como é que ele vai poder progredir aí nesse plano dele de invadir e destruir os Rangers, né. E eu achei muito legal esse trabalho do autor aí nessa parte. Acho que foi uma escolha de design ali dos quadros que ficou muito interessante. Muito legal. Exatamente. As lutas, elas... É engraçado porque o sistema de poder ainda não tá muito claro, mas deu pra ver que ele tem um approach meio JoJo's Bizarre Adventure pras lutas, que as lutas são muito estratégia e enganação, assim, né? Tipo, porque já que o personagem principal tem a habilidade de se transformar em outra coisa, ele usou isso nas principais lutas que teve, pra ele enganar os outros com essa habilidade, né? Então, por exemplo, a gente vê que, por mais que o sistema de poder ainda esteja desenvolvido, provavelmente não vai ser aquela luta meio Dragon Ball de, minha bola de energia é mais poderosa que a tua. E sim, vai ser, essas lutas vão envolver essa coisa de estratégia, enganação. Uma coisa mais Shikamaru, assim, né? Uma coisa um pouco mais... aquelas primeiras lutas do Naruto, antes de ter a raposa soltando bola gigante. Sim, verdade. Mas isso mostra também que tudo bem que na primeira luta mais importante dele ele usou da enganação, mas se for ver desde os primeiros capítulos ele é muito impulsivo, né? Ele sempre vai de cara, já tenta bater de frente, ele fez isso algumas vezes e sempre acabou se dando mal. E ele começou a adotar uma postura um pouco mais inteligente, talvez, né? De pensar, de ver o que eu posso fazer em relação a isso, do que eu consigo fazer com o que eu tenho à disposição, né? Acho que essa mudança, assim, do personagem eu achei interessante, assim. Sim. Ele foi amadurecendo ao longo dos capítulos, né? Sim. É engraçado porque eu acho que também tem a ver com o que o Diego comentou no começo, assim, que ele começa engraçado, então esse personagem impulsivo, ele é engraçado, como ele não tem medo de morrer, porque ele é imortal, né? A única coisa que pode matar ele são as ferramentas divinas lá. Então ele é impulsivo e isso gera cenas engraçadas, mas depois que a série vai tomando um rumo mais sério, mais shonen de lutinha, estratégias, lutas incríveis e épicas, ele para de ser assim e começa a se tornar um gênio estrategista. Então ele deixa de ser tipo o Narutinho e vira o Shikamaru.
Porque acompanha esse tom da história que vai mudando. Sim. Show. Dito isso, então, acho que a gente já botou as cartas na mesa, né? Uhum. E a gente vai, então, pro que eu acho que é o momento mais aguardado aqui do nosso episódio, que é onde a gente vai emitir as nossas notas. Lembrando que as nossas notas, a gente coloca o 5 como um divisor ali, né? Acima de 5 é bom, é ok, dá pra assistir, legal, né? Abaixo de 5, daí, pô, deixou a desejar, tá ruim, né? Claro, quanto mais baixo, pior, quanto mais alto, melhor. E para a gente poder fazer uma boa diferenciação entre as obras, a gente vai, sim, dar notas quebradas, né? Diferente ali do My Anime List, só deixa dar 1, 2, 3, 4, a gente pode dar 5.5, por exemplo. Então, vou abrir meu jogo aqui, então. Eu acho que Rangers Reject, eu criei uma expectativa, eu esperava uma coisa, aí acabou entregando outra diferente do que eu estava esperando. Eu acho que uma coisa que me pega bastante é a questão da arte também, não me surpreendeu muito. Teve um momento assim que eu senti um pouco enrolado, bem ali onde ele começou a apresentar os personagens, entregar os crachás. Eu tava lendo inglês, né, como eu disse, e daí eu pensei, mas será que meu inglês tá tão ruim assim que eu tô tendo dificuldade de progredir? Mudei pro português, percebi que não, na verdade, ali que deu uma empacada mesmo, pra mim foi mais difícil a coisa da história mesmo. Então, a minha nota vai ser 4.5 para esses primeiros 32 capítulos, porque eu acho que tem potencial, assim, eu acho que pode progredir pra ser uma coisa bem legal, não acho que foi tão ruim assim, só acho que teve essa questão do conflito, assim, e a arte realmente não me surpreendeu muito. Silvinha, então, qual é a tua nota? Não ironicamente, acho que a gente tá um pouco alinhado, pelo menos na nota. Eu também pensei em 4.5 e também pensei nessa questão que eu acho que a gente ainda tem mais coisa pra ler. Eu acho que a obra ainda pode, ascender, né? E ainda pode ir por um caminho que agrade, pelo menos a mim, né? Enfim. Mas 4.5 por uma questão da minha expectativa do, ok, virou um shonen de luta, mas não conseguiu se transformar ainda num shonen de luta bem estruturado, né? Falta ainda o sistema de poder, falta ainda introduzir os personagens de uma maneira um pouco mais clara, né? Porque eu acho que foi muito bagunçado, assim, como os personagens foram introduzidos. Falta explicar muito bem, explicar melhor essa questão dos executivos, enfim, né? Esses plots, twists aí, né? Então acho que tem potencial para mudar esse 4.5, vamos ver quando a gente falar de novo sobre isso, né? Mas por enquanto 4.5. Eu tô alinhado com vocês nisso. Eu vou dar uma nota 4 para esses primeiros 32 capítulos, mas é importante ressaltar que é bem comum que esse tipo de mangá, que é tipo um shonen de lutinha, ou algo que se morfou num shonen de lutinha, que eles têm esses começos meio confusos justamente pelo jeito que eles são publicados no Japão, assim mesmo. Então, a gente tem vários exemplos de mangás que realmente deu uma mudada na estrutura, assim, do que quando o autor decidiu introduzir um sistema de poder novo ou coisas assim. E eu não acho que é ruim, eu acho que tem como ser bem feito. Dito isso, o que o Silvinha comentou sobre ele não ter ainda um shonen de lutinha bem estruturado, eu acho que é o que me pegou. O problema não é que ele foi se transformando num shonen de lutinha. O problema pra mim é que a premissa original da história parece que não se encaixa bem com o gênero shonen de lutinha. E o mangá tá patinando ainda nessa questão. Então eu vou dar uma nota 4, mas eu acho que tem potencial pra mudar. Daí se adotar outras temáticas mais próprias pro shonen de lutinha, sabe? Talvez aí vai desenvolver. E a gente não comentou, mas eu tenho que dizer que, por mais que eu não tenha gostado dos trabalhos dos personagens, tem um personagem que eu gostei, que é o meu personagem preferido desse mangá, que é a Suzukiri. Porque ela é engraçada e, tipo, ela tem uma perspectiva interessante nas coisas. Que eu achei diferente de todos os outros, que é, tipo, meio que eu odeio esse, eu odeio aquele, porque eles são injustos e blá blá blá. E ela tem uma perspectiva muito aleatória, que é, tipo, ela só acha brega tudo aquilo. Então eu achei ela muito interessante. Ela é a personagem que eu mais gostei do mangá. Sim. Eu também gostei dela e eu acho que ainda, como eu disse antes, né? Acho que ela ainda tem muito que aprofundar sobre ela ainda, né? Acho que vai ser um personagem que vai e até mexer por ter ainda falado bastante. pouco dela. O que falou eu achei legal, mas não introduziu tanto. Então ainda tem potencial pra introduzir algo mais legal, né? Tem muito. Os 3 protagonistas ainda acho que falta muito ainda, né? Sim. Então, eu 4.5, Silvinha 4.5 e Calbi 4.
Eu fui puxar a colinha aqui e essa é a nossa nota que mais a gente tá em consenso, assim. Mais consenso. As E outras- a menor, né? E a Disparado. menor. E a menor. A gente teve o nosso episódio piloto ali, que não foi ao ar, né? O Kairi Alice, eu dei 6, Calbi 7, Silvinha 7. Ping Pong eu dei 9, Calbi 8, Silvinha 7. E essa então, 4.5, 4.5 e 4. Muito legal, então. Infelizmente, nosso episódio de hoje tá chegando ao fim. Mais uma vez, eu queria agradecer muito pela parceria dos meus queridos Gustavo Calbi e Rafael Silvinha. Também quero agradecer você, ouvinte maravilhoso que acompanhou nosso episódio. Caso queira apoiar nosso projeto, não deixa de nos seguir, avaliar, curtir e compartilhar todos os nossos episódios com seus amigos. Nossa próxima discussão vai ser sobre o mangá Pluto, a obra que une a genialidade do Naoki Urasawa com a grandiosidade de Osamu Tezuka. Espero encontrar vocês por lá. Até mais!